Glórias a Ti, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13 em diante. É um texto meio grande, então preste bastante atenção. Se você tem a sua Bíblia em mãos, amém, glória a Deus, parabéns, você fez a coisa certa. Se você não tem, não te reprovarei, pode colar o seu irmão, você pode olhar para ele, pode olhar para a Bíblia dele, desculpe. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada, ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, Pai, porque ela é para nós, Senhor amado, alimento verdadeiro, alimento, ó Senhor amado, que não perece, não se desgasta nos processos do nosso corpo, mas alimento que, entrando em nós, ó Senhor, permanece, ó Pai, e nos fortalece para a vida eterna. Então, Deus Santo, fala conosco nessa noite, toca no nosso coração, Pai, alegra-nos, ó Deus, com a Tua presença, com a Tua voz, com a Tua palavra operando em nós, Pai. Sejamos nós hoje, ó Pai, consolados, porque ouvimos a Tua voz. Faz isso, Senhor, te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos.
É interessante, meus irmãos, porque existem certas coisas que distorcem a nossa percepção da realidade, que distorcem a nossa percepção dos acontecimentos que estão se dando conosco, né? E delas, a principal seria justamente isso, o momento em que nós somos frustrados profundamente por um acontecimento inusitado, por algo que anda na contramão daquilo que nós esperávamos ou daquilo que nós queríamos. E quando nós somos frustrados, quando a nossa expectativa era forte numa direção e nós somos frustrados nela, muitas vezes nós levamos algum tempo para nos achar, porque é como se nós ficássemos desorientados, porque simplesmente alguém mudou de repente a trajetória, mudou de repente o caminho, mudou de repente a marcha mesmo. Quando você está, por exemplo, numa condução como um ônibus, ou mesmo no metrô, às vezes dá um tranco assim, né? Quando dá uma acelerada, quando muda de direção sem você esperar, você perde a sua orientação, né? E você corre o risco de cair, não é isso? Eu me lembro de quando eu estudei, quando era garoto, né? Estudava aqui em Botafogo, mas morava em Ipanema um tempo, e aí quando o ônibus vinha ali pelo túnel novo, que ele ia entrar na Barata Ribeiro, parece que o cara de propósito já acelerava e lascava ali uma quarta e entrava com tudo. Eu me lembro que uma vez eu escorreguei tanto naquele banco, acho que alguém tinha passado cera no banco, né? Só pode ser maldade. Tinha alguma coisa ali, né? Que eu me lembro que eu estava segurando no ferro, graças a Deus que eu estava sentado, que eu estava segurando no ferro, que o ônibus, na hora que ele passou, que ele fez aquela curva, eu saí daqui, sentei no colo da moça que estava na frente. Eu segurei, rodei no ferro e... Pô, né? Por outro lado, também foi bom que fosse uma moça, que pelo menos eu fiquei mais tranquilo. Mas, no caso, eu fiquei zonzo com aquilo. Mas tem outras coisas que não são tão engraçadas assim. Quando a gente leva, né, pela frente, quando a gente, de repente, vê uma mudança de direção muito radical, muito drástica, nós muitas vezes ficamos um pouco perdidos e durante algum tempo, porque leva-se um tempo para se reorientar de novo. E nesse tempo, nesse momento em que nós estamos desorientados, muitas vezes é o momento em que nós corremos maior risco, porque uma pessoa desorientada, ela pode cair pelo caminho, ela pode descer pelo barranco, ela pode atravessar uma rua, ela pode, enfim, se machucar. Isso só com relação à desorientação física, mas espiritualmente também não é diferente. Nós podemos, em ficando desorientados, nós podemos cair feio e nos machucar bastante. Então, quando você passa por um momento assim de tontura ou de desorientação, a melhor coisa a fazer é o quê? É sentar, é parar as atividades, cessar e esperar um pouco, né? Não sei se você já passou por essa experiência de repente dar uma tonteira, alguma coisa assim, né? Eu na minha vida, ao longo da minha vida, eu fiz muitas tolices. Nem todas eram pecaminosas, mas muitas delas eram tolices mesmo. Uma vez eu fui correr na praia de Ipanema e eu tinha que disputar um campeonato. Eu sempre fui ruim de bola, mas eu disputava campeonato, sabe? Com os amigos. E eu achei que eu estava meio gordinho, alguma coisa assim. Não sei por que isso continuou acontecendo na minha vida, mas eu achei que eu estava um pouquinho cheio. E olha que com 20 anos, com 19 anos, eu pesava 69 quilos, mas ainda assim achei que eu estava meio fora do ponto. E eu resolvi emagrecer tudo num dia só. Eu fui correndo de Ipanema, Leblon, né, para um lado e para o outro, e eu não sei o que botou na minha cabeça, que eu achei que perder água é a mesma coisa que emagrecer. Eu peguei um casaco de moletom no verão carioca, né, ainda meti uma camisa de lã por cima, eu enrolei um plástico na barriga e fui. Fui até o Leblon correndo. Quando eu cheguei no Leblon, eu estava vencendo todo mundo. Quando eu fiz a curva no Leblon, que eu voltei, deu aquela pane seca no corpo, né, porque a água foi embora. E eu me lembro que eu comecei a ficar tão devagar, tão rateando, né, que um daqueles atletas quase centenários passou por mim em segunda marcha, eu fui ficando para trás, né? Ele lá andando, ele exercitando os ombros, e eu fui ficando para trás. Eu disse, meu Deus do céu. Sentei na escadinha ali no Leblon, de frente para o mar, quando a areia recua, né? Dá aquela escadinha assim. Eu sentei ali e eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos assim parado, pensando, que besteira que eu fiz, como é que eu vou para casa agora? Eu estou duro, suado, melado e zonzo. Melhor coisa é sentar, porque enquanto você senta, enquanto você se acalma, enquanto você cessa a atividade, você recupera as suas forças, e aí você pode, uma vez reorientado, seguir. Também é assim na vida espiritual, também é assim no dia a dia, também é assim nas coisas da vida. De vez em quando é preciso a gente parar, aquietar um pouco o coração para a gente entender o que está acontecendo conosco.
Aqui tinham dois homens que não aquietaram o seu coração. Eles levaram uma trombada de frente no dia anterior. Aquele que eles esperavam que fosse o Messias, que viria a redimir Israel, aquele que era varão, como eles disseram assim, varão perfeito, deixa eu ver aqui, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, aquele que eles não só ouviram, mas provavelmente viram também operar milagres, sinais e prodígios, no qual eles depositaram a esperança de que seria quem redimiria Israel, e a esperança do judeu daquele tempo é que viria um Messias, e esse Messias, ele expulsaria os invasores do território judeu, ele expulsaria os romanos, então, que eram os invasores da época, e estabeleceriam ali de novo um Estado judaico, livre, autodeterminante. Era isso que eles achavam. Só que Jesus não veio para esse tipo de obra, ele não é esse tipo de Messias, ele veio para libertar os cativos, ele veio para libertar os oprimidos de espírito, de alma, de coração, ele veio para livrar do império das trevas e do poder do pecado e da morte. Amém? Então Jesus não era o tipo de Messias que ele esperava, não havia nada errado com Jesus, havia sim com o que eles esperavam que Jesus fizesse ou como deveria ser a atuação de Jesus. Meus irmãos, Deus nunca erra. Deus não erra e Deus não tenta fazer nada. Tudo que Deus faz, Ele faz porque quis fazer. E se Ele não fez porque Ele não quis fazer. Deus não tenta, Deus não falha, Deus não tem incapacidades, Deus não tem ausência de potencial, Deus não tem limitação. Quando alguma coisa que nós cremos que Deus faria não foi feita, é porque Deus não quis fazer. E se Ele não quis fazer, então isso é o melhor para nós, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele tem dado prova, Ele nos deu Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Amém? Se não aconteceu como você esperava, se aconteceu de outro modo, então não era o projeto de Deus. Nós erramos nas nossas expectativas, Deus não erra nos seus planos. Amém? Diga para o seu irmão assim: nós erramos fazendo falsas expectativas. Deus não erra nos seus planos. Tudo está no controle do Senhor, tudo está na mão do nosso Deus. Esses homens aqui, eles tinham acabado de levar esse susto, digamos assim. De repente, tudo o que eles esperavam, de repente eles tinham visto Jesus entrar triunfalmente alguns dias antes em Jerusalém, e eles disseram: é agora, não vai ter jeito, é nós, vai dar tudo certo. Mas o que eles esperavam não era exatamente o que Deus queria fazer. E agora que Jesus morre, esses homens desorientados, tontos com toda aquela situação, sem saber o que estava acontecendo e sem saber para onde ir, pegaram o rumo de casa, uma vilazinha pequena chamada Emaús, que ficava a alguma distância, a distância de uma caminhada de algumas horas, vamos dizer assim, lá de Jerusalém, e eles seguem para casa desorientados, entristecidos, cabisbaixos, derrotados, confusos. Imagine a confusão de quem vendo Jesus operar, de quem vendo os milagres, as curas, ouvindo-lhe as palavras, sabendo da sua honra de profeta, da autoridade com que ele pregava, de tudo aquilo que de maravilhoso todos testemunharam a respeito dele, de repente o homem morre. Aquele que deveria redimir Israel não conseguiu vencer nenhum punhado de soldados romanos. Eles viram esse homem ser pregado na cruz do Calvário, o viram sangrar, sofrer até a morte. Eles estavam tontos agora, porque era tudo ao contrário do que eles esperavam. Eles esperavam que ele fosse aquele tipo de Messias que ia resolver o problema de Israel. E eles voltaram para casa, quebraram a regra de segurança, quebraram a regra vamos dizer assim, prudência, e mesmo desorientados, tomaram o rumo de casa. Não estavam fisicamente desorientados, mas a cabeça deles devia estar um mingau lá dentro. Devia estar tudo misturado, cheio de perguntas, cheios de confusão. E nós lemos aqui o que se deu com eles. Jesus vai atrás daqueles que estavam desorientados.
Jesus vai atrás daqueles 2 homens que estavam abatidos de alma, abatidos de coração, confusos de tudo. Porque o Senhor não desiste dos seus propósitos em nossas vidas, por mais confusos que nós estejamos às vezes. Por mais que a nossa fé seja às vezes abalada, Ele não desistiu de nós. Por mais que nós mesmos às vezes pensemos em desistir, Ele não desistiu de nós. Amém? Ele anda conosco. Ele vai atrás de nós. Eles tiveram uma experiência a mais com Jesus, mais um milagre. Eles tiveram um encontro com o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto. Essa é uma base, é um pilar da nossa fé. Porque se Cristo não houvesse ressuscitado, então tudo que nós fazemos, tudo que pregamos, o fato de estarmos aqui, tudo isso aí não tinha nenhum sentido, não valeria a pena, seria apenas mais um morto para ficar na história das tristezas desse mundo, das injustiças e das maldades desse mundo. Só mais um morto. Seria o morto da vez. Alguns meses depois, ninguém mais lembraria dele, ninguém mais saberia quem é. De vez em quando você não vê, falarem no jornal, lembra daquele caso, fulano que foi morto lá não sei aonde, e você diz, rapaz, essa história está um tempão, né? E passa mais 1 ano ou 2, daqui a pouco ninguém lembra mais. Mas quando nós cremos e dizemos que Jesus ressuscitou, o que nós estamos dizendo é que aquele que é a nossa esperança continua vivo, e é por isso que é a nossa esperança. A nossa esperança não é em um Deus que morreu, não é uma pessoa em um Marte, ou um herói qualquer que morreu, é a nossa esperança naquele que está vivo e que tem poder para ressuscitar e andar conosco, mesmo na hora mais difícil. O Senhor Jesus tinha prometido que Ele enviaria um outro Consolador. Enquanto Ele estava vivo, Ele fez essa promessa. É importante que eu vá para o Pai, porque aí eu enviarei um outro Consolador para vocês. Mas aqui nesse tempo, Ele ainda não havia enviado o Seu Espírito Santo, é antes do dia de Pentecostes, ainda talvez 40 e tantos dias, quase 50 dias antes da festa de Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo sobre toda a igreja. Então Jesus ainda é esse Consolador, um Consolador que eles viram morrer, mas que não estava morto, que estava andando com Ele. E é assim mesmo, meus irmãos, às vezes parece que Jesus morreu na nossa vida, às vezes parece que Ele está ausente, parece que Ele sumiu de vez, parece que nós não o veremos mais, mas Ele sempre está atrás daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que clamam por Ele, ainda que estejam confusos, ainda que estejam abalados. Amém? Jesus se aproximou deles, e o Senhor Jesus falou que, para a nossa dispensação, que nós vivemos depois do tempo de Pentecostes, para a nossa dispensação, Jesus falou que Ele enviaria esse outro Consolador e que Ele nos faria lembrar das palavras de Jesus, das palavras que nos foram pregadas. E aqui o próprio Senhor Jesus, voltando para a dispensação deles, antes de Pentecostes, o próprio Senhor Jesus encosta neles e vai lembrando eles da palavra de Deus. Honestos e tardos de coração para compreender tudo aquilo que está escrito a respeito do Messias. E começou a falar com eles a respeito da palavra de Deus e discorrendo pela Bíblia toda, ele passeou explicando o que havia de acontecer. Isso é o que acontece quando nós somos pessoas que nos alimentamos da palavra de Deus. Isso é o que acontece quando nós damos ouvidos a Jesus, dando ouvido à sua palavra. Meu irmão, este é Jesus. Não esse livro, a palavra de Deus, o verbo vivo, a revelação de Deus aos homens. Quando nós mergulhamos nas Escrituras, quando nós nos interessamos por ela, nós estamos recebendo um alimento e um fortalecimento que Ele mesmo nos usará para nos lembrar daquilo que Ele nos falou. O Espírito Santo trabalha com a palavra que você já recebeu, não com a palavra que você nunca leu, que você nunca ouviu, que você nunca se interessou em buscar. Eu já tive muitas experiências com a palavra de Deus, eu acho que são comuns, eu não falo assim, puxa vida, eu sou especial. Não, eu tenho certeza que meus irmãos passam por isso também. Aquele que busca compreensão na palavra de Deus, muitas vezes o Senhor fala tremendamente através dela. Quantas vezes em oração, às vezes até em jejuns, ou com outros irmãos, de repente vem uma palavra na mente, palavra do Senhor, um texto da Bíblia, uma imagem bíblica, às vezes, E eu me lembro de uma ocasião, alguns anos atrás, eu estava
eu passei um tempo de preparação grande, orando, buscando, enfim. E na semana do evento, que era um retiro, parece que secou o céu, fechou o céu. Eu não conseguia nem pregar direito aqui, porque, não sei, de repente parece que o Senhor tirou férias e me deixou assim, sozinho. Tipo assim, eu vou dar uma volta, não falo contigo durante alguns dias, você se vira aí. Foi horrível, porque se vira aí não tem condição. Sem o Senhor, nada se pode fazer na obra de Deus. Eu fiquei uns dias desse jeito. E aí que eu fui clamar mais, busquei mais, orei mais ao Senhor. Disse, Senhor, o que está havendo? Passei uma noite em claro, orando. E depois no meio da noite, eu levantei, encontrei duas irmãs que estavam orando lá no lugar de retiro mesmo. Coisa assim, né? E na hora que nós fomos orar juntos, Deus trouxe na minha mente a palavra dele, bem forte. E eu senti que o Senhor que estava falando, eu disse, ufa. Quando Deus fala, né, a gente pode se alegrar, porque alguma coisa de bom vai acontecer. Amém? Já é maravilhoso, só de ouvir. Não é isso? Mas a palavra do Senhor para mim era, eu sou o príncipe dos exércitos do Deus vivo, e eu acabei de chegar. Aí eu já não tinha mais dúvida do que ele ia fazer, do que seria daqueles dias, porque ele estava dizendo, agora é comigo, agora eu vou fazer. É munição que estava guardada e que o Espírito Santo suscitou para mostrar o plano e o propósito de Deus naquela hora. Mas se a munição não estiver guardada, você vai ficar sem saber, né? E vai ficar sem receber do Senhor esse alimento. Amém? Esses homens, Jesus estava pregando para eles, fazendo eles se lembrarem das palavras que já estavam ditas a respeito disso. Às vezes a gente está procurando revelação, mas quer uma revelação fresca, nova, e se esquece que a Bíblia é revelação de Deus, mais que suficiente. Eu não preciso de nenhuma coisa a mais do que aquilo que está escrito nesse livro. Até o que Deus fala, digamos assim, né? Entre aspas a mais, ele fala dentro do contexto dessa palavra e desse livro que ele tem dado para nós. Amém? Nos alimentemos da palavra de Deus, porque mesmo nas horas de desorientação, nós ouviremos a sua voz e nós seremos reorientados. Amém? Diga para o seu irmão assim, se oriente, meu irmão. Tem uma Bíblia aí na mão? Bate na tua Bíblia assim, mostra para ele, ó, se orienta, meu irmão. Aqui, ó. Se é celular também, tablet. Só não vale você ficar assim, esnobar ele. Se orienta, meu irmão. Né? Dizendo que você tem tudo na tua cabeça aí, né? Que você vai ter que provar. Amém? Então, nota aqui, que quando ele vai falando sobre a palavra de Deus, o que acontece no coração daqueles homens? O coração daqueles homens começa a queimar e a arder lá dentro. A palavra de Deus, ela faz arder o nosso coração. Ela é lenha para o fogo do Espírito que está dentro de nós. A palavra de Deus fala conosco, meus irmãos. Amém? Ela fala conosco. E quando ela fala conosco, as coisas ganham sentido, as coisas ganham entendimento. Mas tem um outro elemento. Quando Jesus entrou, quando Jesus passou com eles, e eles chegaram na aldeia, Jesus fez menção de passar direto, né? E eles convidaram Jesus. Jesus estava doido para entrar. Jesus estava doidinho para ficar com eles ali. Mas o Senhor, né, não é que ele se faz assim de rogado ou coisa parecida, mas é que deve partir de nós invocarmos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Ele fez menção de passar adiante, ele disse, não, peraí, está acabando o dia, não é? Você vai ficar pelo meio do caminho, não, entra aqui. Eles quiseram a presença daquele homem, que eles não entendiam ainda quem era, mas que eles sentiam que tinha algo ali diferente, que a palavra daquele homem ardia no coração deles. Meus irmãos, nós somos o tipo de gente, os que cremos em Jesus, cuja palavra arde no coração dos outros. Entende? A palavra que sai da sua boca, se ela é bíblica, se ela é cheia do conhecimento de Deus, se ela vem de um coração rendido ao Espírito Santo de Deus, à vontade de Deus, ela vai arder no coração de outros. Quem aqui já falou alguma coisa para alguém, dentro do contexto do Evangelho? Quem aqui já pregou para alguém que foi tocado, que sentiu que tinha uma coisa diferente aqui? Que tinha algo diferente acontecendo? Alguém aqui já passou por essa experiência? Alguém aqui já falou de Jesus para alguém e essa pessoa se sentiu tocada?
pessoas às vezes não sabem nem explicar. Assim, tem algo esquisito, aí tem um negócio estranho. Tem um irmão que é da Polícia Militar, né? Ele está sempre aí conosco, mas quando eu conheci há muitos anos atrás, me apresentaram ele na porta da igreja de Botafogo, né? E aí eu cumprimentei ele, fui lá, falei com ele, me apresentei a ele, cumprimentei, né? E aí quando eu saí de perto dele, eu ouvi ele falar para o outro assim, rapaz, tem um negócio aqui esquisito. Rapaz, eu senti um negócio quando ele veio falar comigo, eu quase fiz assim, né? Porque de mim mesmo, nada tenho de importante. Jesus estava falando para ele naquele momento, não é isso? Jesus tocou no coração dele naquele momento. Jesus impressionou aquele homem. Ele não era um crente ainda não, hoje ele é. Né? Imagina quando um policial não é crente, né? Que dificuldade deve ser. Não é isso? Mas hoje ele é um crente. Jesus Cristo toca, né? Instrumento lá na igreja dele, não é aqui não. É bem longe daqui, mas ele faz aula de instrumentos, de música por aqui, vai lá e toca, diz, aleluia, glória a Deus. Né? Era um homem duro, um homem de pedra, mas aos poucos o Senhor vai fazendo uma obra na vida dele, amém? Deus vai fazendo a obra na vida das pessoas, pois eles convidaram Jesus para entrar. Né? E quando Jesus partiu o pão na mesa, comendo ali naquele lugar, Jesus partiu o pão. Quando ele partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Jesus mandou que a gente fizesse isso, sempre que nós estamos juntos, ao menos a congregação como um todo, que nós celebrássemos a comunhão do pão e do vinho, né, em memória dele. Ele estava presente, ele partiu o pão e foi reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, muitas vezes nós perdemos na nossa vida algumas coisas que são preciosas no reino de Deus, porque nós não prestamos atenção nos detalhes, né, que o Senhor tem nos ensinado por meio da sua palavra. Quando nós participamos da mesa do Senhor, quando nós participamos da comunhão no pão e no vinho, em memória do Senhor Jesus, Ele está sendo revelado a nós, Ele está se revelando a nós. Quando nós participamos de todo o coração, Ele está presente nessa celebração, e nós não podemos deixar de fazer isso. Fazemos aqui todo domingo pela manhã, aqui à noite uma vez por mês. Mas às vezes nós estamos negligenciando, muitos negligenciam essas coisas e se esquecem que aquilo que o Senhor mandou nós fazermos não é algo à toa, é sempre algo muito relevante para a nossa edificação e para o nosso caminhar com Cristo. Quando ele partiu o pão na presença daqueles homens, eles reconheceram. Estranhamente, eles reconheceram naquele momento. Né? E ele desapareceu da presença deles, mas a obra já estava feita. Agora eles já sabiam que Jesus estava vivo. Aquilo que era motivo da angústia deles, agora era motivo de júbilo muito maior. Porque ele não apenas estava vivo, ele estava vivo quando já tinha estado morto. Ou seja, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E aqueles homens ficaram tão alegres que eles pararam tudo e voltaram para Jerusalém. Gente, nós devemos nos alegrar muito, sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus vivo, porque Jesus ressuscitou, porque o meu Senhor, Ele fala, Ele vive, Ele age, Ele opera, Ele atende o nosso clamor, Ele anda conosco, Ele visita os seus filhos. Amém? Ele nos visita nas nossas ansiedades, na nossa angústia, nas nossas tribulações. Quando eles voltaram para Jerusalém, crente que iam contar novidades, já apareceu para Pedro. Nós já estamos sabendo da notícia. A alegria já tinha se espalhado ali também. Então, meus irmãos, os momentos de maior confusão, em primeiro lugar, se você está desorientado, não sai fazendo qualquer coisa, sossega um pouco. O Senhor virá falar. Amém? O Senhor fará uma visitinha ou uma visitona. O Senhor vai falar. Se você está desorientado, se você não sabe o que aconteceu, que trem que te pegou, né? Sabe aquela do cara que era desbravador, né? Lá na Amazônia, na década de 70, quando estavam abrindo a Transamazônica. Um dia ele está lá chegando lá com
um jipe lá no meio daquela estrada toda quebrada, cheia de lama. Ele vê um indígena deitado no chão, com o ouvido colado assim no chão. E aí ele pergunta para o indígena: o que que houve? Aí o indígena está lá: 5392. AA 5392. Ele: que é isso? Você está escutando a placa do carro? Não, foi a placa do carro que me atropelou. Se você está caído no chão e não sabe nem o que te pegou, aguarda. O Senhor Jesus em breve vai restaurar a tua sorte, vai restabelecer o teu entendimento, vai reforçar a sua convicção. Ele vai te levantar, Ele vai te dar um novo caminho. E esse caminho não é para longe de Jerusalém, não é para longe do lugar onde eles deveriam esperar pela presença, pela volta, pela vinda do Espírito Santo. Esse caminho é o lugar em direção a Jerusalém, né? É o lugar em direção aonde Jesus se manifestaria a eles. Amém? Então, está desorientado? Sei lá, nesse tempo de crise é meio confuso, né? Às vezes a pessoa consegue um emprego, dá glória a Deus, diz: o Senhor me empregou, mas teve prazo. De repente você perde o emprego, você diz: não, mas será que não foi o Senhor? Nada que acontece sem a presença e sem a permissão do Senhor. E se o Senhor permitiu qualquer coisa que você não está entendendo, aguarde, você vai compreender. Mais adiante você vai olhar para trás e vai entender que pelo caminho que você andou, você não andou sozinho, porque Ele também caminhou contigo. Amém? Você vai entender. Há coisas que me aconteceram muito tempo atrás, e na hora eu não entendia de jeito nenhum. Hoje elas fazem todo sentido, porque o Senhor se aproximou de mim no caminho e me explicou qual era o seu propósito e para onde nós devíamos ir, que geralmente não era na direção onde eu estava indo, mas na direção que Ele queria que eu passasse aí. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos no seu lugar. As coisas mudaram drasticamente, alguma coisa revirou na sua vida, aquilo que você esperava não aconteceu, ou aquilo que você não esperava, o inesperado lhe aconteceu repentinamente. Tudo debaixo do sol, tudo nessa terra, tudo no universo, tudo que acontece, não acontece sem que o Senhor o permita, sem que o Senhor esteja governando as circunstâncias. E foi Ele mesmo quem nos deu na sua palavra o seguinte conhecimento da sua vontade: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor amado, livra a nossa boca da murmuração, Pai. Livra o nosso coração da confusão e da incredulidade, da dúvida. Livra-nos, Senhor amado, os nossos pés da desorientação e dos caminhos tortuosos que podem nos levar a abismos. Senhor, na hora mais difícil, na hora mais angustiosa, na hora mais dura, sejas Tu para conosco, Senhor, um farol, Pai. Que nos dê orientação, que nos livre das nossas decisões tortas, das nossas ideias erradas, das nossas concepções tão confusas às vezes. Senhor, é verdade, nós somos tão pequenos, ó Pai. E muitas vezes, ó Senhor, pressionados pelas ocasiões, pelas situações, pelos conflitos, pelos tropeços, muitas vezes nós ficamos sem saber aonde estamos
para onde iremos. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos a esperar em Ti e por Ti, ó Senhor. Como o salmista, no Salmo 42, diz, espera em Deus, diz para a sua própria alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, meu Deus. Que nós possamos dizer as nossas emoções, que nós possamos dizer as nossas dúvidas, que nós possamos dizer as nossas confusões, as coisas mais interiorizadas em nós, que nós possamos dizer, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e meu Deus. Que nós possamos dizer, eu esperarei no Senhor, porque Ele devolverá o sentido. Eu esperarei no Senhor, porque Ele me resgatará pelo caminho. Eu esperarei pelo Senhor, porque a sua mão me sustentará e me levantará. Eu esperarei pelo Senhor, porque poderiam meu pai e minha mãe me desampararem, todavia o meu Senhor nunca me desampararia. Ele disse isso, Ele fará cumprir em minha vida. Faz essa obra, Senhor amado. Consola, restaura, fortalece, alegra, anima, apazigua, reorienta os nossos passos, Senhor. Para que assim, ó Senhor amado, sendo Tu, ó Deus, uma coluna de fumaça durante o dia ou de fogo durante a noite diante de nós, nos leves, ó Senhor amado, por onde queres que nós vamos. Nos leve pelo caminho onde derramarás o maná, onde haverá água da rocha, onde as codornizes virão para nos alimentar. Graças Te damos, ó Pai. Levanta o abatido, levanta, ó Senhor amado, o confuso, o entristecido, mesmo o revoltado de coração. Ergue-o agora, ó Senhor amado, do pó. Que assim, ó Senhor amado, todos digam, Tu és grande, Senhor. Até aqui Tu nos trouxeste e hás de nos levar muito além. Que assim, todo aquele que está confuso e assustado e atemorizado diga, para onde eu iria, Senhor? Se só Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde iríamos nós? Só Tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna. Graças Te damos, Senhor, por essa noite, por esse dia, por cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.